dia, gente. Quem está sentindo algo diferente nesta manhã? Eu ouvi algo da Gabi há um tempo atrás, e ela falou assim: pastor, nós poderíamos fazer o dia do voluntário mirim. E hoje nós escolhemos para fazer o dia do voluntário mirim. Gente, eu estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo, porque eu sei que eles estão aprendendo. E se vocês verem nos bastidores a briga que foi para eles fazerem. Mas eu já falei assim, gente, calma, é só o primeiro. Nós vamos incentivar mais nossos voluntários mirins a estarem servindo. E isso é resultado da nossa Igreja da Criança. Edmara, com sua equipe, meu pai amado. Rebobina a fita aí, Gilmara. Eu troquei até a pessoa responsável pela Igreja da Criança. Sangue de Jesus. Gilmara, sua equipe tem sido bênção, tem feito grandes coisas ali. E eu creio que Deus vai abençoar grandemente esta igreja, porque nós não estamos pensando somente numa faixa etária da igreja. Estamos pensando numa igreja como família. Quando nós pensamos numa igreja como família, todos serão bem atendidos. Você crê nisso? E nesta manhã eu quero pregar para vocês uma palavra. Deus que deixa vir as crianças. Deus que acolhe as crianças. Um Deus que abençoa as crianças. Mas antes eu quero mostrar um vídeo para vocês. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn this movie. Go back where you came from. Say the name to me. What's wrong with you, Harry? Gênesis capítulo 22, versículo 1. E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. E disse, toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Pai, nesta manhã, nós entendemos a responsabilidade que temos com nossas crianças, com essa próxima geração.
Não permita, Senhor, que nós venhamos errar. Não permita, Deus, que nós venhamos falhar em ensinar o caminho, ensinar no caminho. Abre nosso entendimento nesta manhã, para que nós possamos compreender qual que é a nossa responsabilidade, qual que é o nosso papel diante desse desafio. Nós oramos nesta manhã e cremos que o Senhor é o Deus das nossas casas. Amém? Você pode virar para a pessoa do teu lado e falar assim: Deus é o Deus da sua casa. Quando nós pensamos em criança, nós achamos que elas serão a igreja do amanhã. E elas não são a igreja do amanhã, elas são a igreja do hoje. Elas são a igreja que nós vamos transmitir a elas, para elas transmitirem para os seus filhos, para elas transmitirem para os seus netos. Quando nós pensamos em criança, elas não são a família do amanhã, elas são a família do hoje. Porque o que nós transmitirmos a elas, elas vão viver amanhã e vão transmitir para as próximas gerações. Abraão aqui ouviu a voz de Deus. Abraão, qual que foi a primeira coisa que Abraão falou? Eis-me aqui, Senhor. Que resposta pronta para alguém responder para Deus. Como nós respondemos quando Deus nos chama? Não sei, talvez, semana que vem. O ano que vem, se eu estiver melhor, eu sirvo ao Senhor. Abraão ouviu a Deus porque ele tinha intimidade com Deus. Porque ele reconhecia a voz de Deus. Imediatamente ele falou: sim, Deus, eu estou pronto. Vai, e ele foi. Nós, queridos, precisamos entender que as crianças têm um tempo de formação de pensamento, formação de caráter, formação de vida. E esse tempo é os primeiros anos das suas vidas. Aí você fala assim: pastor, mas as minhas crianças já estão grandes, nunca é tarde para se começar. Talvez você aceitou Jesus e você é uma criança no Evangelho. Então a mesma postura que nós temos que ter com nossos filhos biológicos, nós temos que ter com nossos filhos espirituais. Ensinar o caminho. Aproveitar a emoção, aproveitar o primeiro amor para aplicar na vida dos novos convertidos o temor do Senhor. Porque quando o Senhor os chamar, eles vão responder o quê? Eis-me aqui, Senhor. Até os 5 anos, 6 anos, é formado o caráter na criança. E aí tem aquele ditado, tem um ditado que dizia lá em Santa Catarina, né? É difícil ensinar caminho novo para burro velho. O que você inculcar na cabeça da criança nesta idade, ele vai viver. Depois, é só a misericórdia de Deus, oração e jejum, mudança de atitude.
Dos 3 aos 6 anos é a fase conhecida como falácia. A criança começa a lidar com seus conflitos, começa a formar sua individualidade. Ela começa a formar o caráter, as atitudes que ela vai viver. Sabe? Você não é mais um na multidão, meu irmão. Você não é mais um na multidão. Por quê? As crianças estão lendo o evangelho que nós vivemos. Não o evangelho que nós pregamos, mas o evangelho que nós pregamos quando vivemos. As crianças têm uma habilidade para ouvir o Senhor. As crianças têm uma intimidade com o Senhor que muitas vezes nós não temos. Por quê? Porque nossa mente já foi acostumada a viver com suas próprias forças, sem depender de Deus. E a criança, ela depende de Deus, depende totalmente dos pais. Vocês viram aqui o Áquila falando, e ele perguntava: o que eu falo agora, papai? O Enzo me perguntou: pastor, o que eu falo? Eu falei: fala isso, isso, isso. Nós temos uma responsabilidade muito grande com esta geração. Nós não podemos depender somente das nossas forças, nós temos que depender totalmente de Deus. Sabe, o que você tem não é seu, meu irmão. Você foi entregue para você ser mordomo, para você cuidar. E o que é entregue na tua mão é para glorificar a Deus. Se não é para glorificar a Deus, é para o seu benefício próprio, não que não seja usado para o seu benefício próprio, mas em primeiro lugar, o que você vai fazer para glorificar a Deus. Salmos 127, 3 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e fruto do ventre o seu galardão. Os seus filhos não são seus. Eles são herança do Senhor. O que nós estamos fazendo com a herança do Senhor? Gênesis 22, 3. Então levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abarroou um jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levou-os, e foi ao lugar que dissera. Seus filhos precisam aprender que até uma idade eles não têm vontade própria. Eles não têm poder de escolha. Porque quem vai ensinar ele a escolher coisas boas é você. Ele não tem capacidade para escolher o que é bom e o que é ruim, mas você vai ensinar ele a escolher o que é bom e o que é ruim. Mesma coisa você que é novo convertido. Se você ainda não aprendeu a servir o Senhor, escolha alguém que pode dizer para você: ei, isso aí não é bom para a sua vida espiritual. Isso aí não é bom para a sua família. Nossa missão é ensinar e amar essas crianças. É ensinar que elas precisam temer o Senhor em primeiro lugar. As crianças, meus irmãos e minhas irmãs, vão carregar o evangelho que nós estamos proclamando. Como nós estamos proclamando este evangelho? Dentro das nossas casas. Usamos a Bíblia só quando nos convém? Ou vivemos ela na integralidade?
A maneira que eu estou vivendo, eu tenho atraído seguidores, ou as pessoas olham para mim e falam assim, vixe, viver que nem o Wilson, misericórdia. Nós temos a admiração de quem convive conosco. Eu preciso viver para que as pessoas copiem o que eu estou vivendo. Eu preciso ter uma vida que as pessoas falam assim, nossa, aquele cara é exemplo. Aquele cara é corajoso, aquele cara é temente, aquela mulher realmente sabe cuidar dos seus filhos. Aquela pessoa sabe tratar do seu relacionamento. Ela sabe viver. 1 Tessalonicenses 5:22, abstenhai-os de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho receio, às vezes, em pregar algo, porque a gente pode ser interpretado de certa maneira. Mas, meu irmão, a Bíblia não está pedindo para você aqui só viver longe do mal, ou não fazer o mal. Ela está pedindo para você o quê? Se parece mal, não faz. Se parece mal, não faz. Seja achado irrepreensível de alma, de corpo e de espírito. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Como nós vamos nos portar na próxima geração? O que nós vamos transmitir para a próxima geração? Queridos, nós carregamos, pregamos e vivemos um evangelho que transforma tragédias. Talvez você viveu uma tragédia, talvez você tenha vivido algo muito ruim dentro da tua casa, mas tem tempo para Deus entrar e fazer mudança em nome de Jesus. Gênesis 22, 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis que o fogo e a lenha, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro e o holocausto? Olha que coisa, que revelação eu vou trazer para você agora. Quando Deus chamou Abraão, o que ele falou? Quando Deus chamou Abraão, o que ele falou? Quando Isaque chamou Abraão, ele falou o quê? A mesma disposição de servir a Deus de Abraão, era a mesma disposição de servir a sua família. Da mesma maneira que Abraão se pôs diante de Deus, eis-me aqui. Quando Isaque, filho dele, o chamou, ele falou a mesma coisa, eis-me aqui. Só existe uma diferença. Quando nós servimos a Deus, nós obedecemos. E quando nós servimos a nossa família, nós conduzimos a nossa família. Mas na mesma disposição de sermos servos. Quando eu sirvo a Deus, eu faço a vontade de Deus. Quando eu sirvo a minha família, eu levo a minha família a fazer a vontade de Deus.
mas eu continuo sendo servo. Versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Servir a família não é fazer o que a família quer, ou a vontade da família, mas é seguir o que Deus pediu, é seguir fazendo a vontade de Deus. E assim você vai servir tanto a Deus quanto a sua família. Porque quando nós queremos agradar a nossa família, muitas vezes nós vamos dar coisas que vai tirar nossos filhos da presença de Deus. Jesus falou assim, Jesus deixou claro lá em Mateus 19:14, Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não estorveis de vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. Se nós queremos ter uma igreja forte, nós precisamos ter crianças fortes. Se nós queremos ter uma igreja forte, nós precisamos de famílias fortes. Se nós queremos ter uma igreja que vai influenciar, nós precisamos ter uma igreja que serve ao Senhor e serve a sua família. Não tem condições de fazer de outra maneira. É isso que Deus nos chamou para fazer. O reino de Deus é: eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. O mesmo espírito de sermos servos, o mesmo espírito que nós servimos a Deus, a mesma motivação com a qual nós servimos a Deus, nós temos que servir a nossa família. Porque eu represento Deus dentro da minha família. Não que eu sou Deus, não é isso que eu estou falando. Eu não sou Deus dentro da minha família, para todo mundo vir falar assim: ei Deus, e aí, o que nós vamos fazer? Não é isso que eu estou falando. Mas eu trago direção de Deus para dentro da minha casa. Eu trago direção de Deus. E filhos, esse vídeo aqui é real. Ô criançadinha, senta aqui na frente, ó. Psst, quietinho agora, por favor. Filhos fazem o que os pais fazem. Lá em casa tem uma história de... Meu irmão mais novo tinha em torno de 4 ou 5 anos. E na época meu pai não era convertido. E ele pegava uma garrafa de pinga e enchia de uvas. E todo dia antes de almoçar ele pegava um copo aqueles copinhos assim, enchia e tomava a pinga, que ele falava assim: é para abrir o apetite. E meu pai já era desse tamanho, imagine se abrisse o apetite mais. E ele tomava aquele copinho e fazia assim. Qual que é esse? Quando meu irmão mais novo ouvia meu pai fazer isso, ele falava assim: isso deve ser bom. Foi despertando curiosidade no meu irmão. E um dia, na hora do almoço, todo mundo ia dormir, fazer a cesta. E meu irmão pegou a garrafa, não tinha mais pinga dentro, só tinha uva. E ele pegou aquelas uvas e comeu um bom tanto. Nós acordamos da cesta, o que aconteceu? Nós achamos meu irmão caído em frente à geladeira em coma alcoólico. Por quê? Porque despertou a curiosidade. Meu pai nunca mais fez uva na pinga.
Porque ele sabia que a atitude dele, mesmo não conhecendo Jesus, ele sabia que as atitudes que ele tinha eram imitadas por nós. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para nós iniciarmos a servir a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E quando nós começamos a servir a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, as coisas vão acontecendo. Não adianta nós chorarmos pelo que aconteceu. Isso já não tem mais como voltar atrás. Mas tem como nós nos posicionarmos e dizendo, a partir de hoje eu vou ouvir a Deus, e eu sempre vou estar pronto para dizer a Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou transformar a vida das pessoas ou a casa onde eu estou morando. Abraão sabia que ele ia para um lugar onde ele teria que fazer um altar. Mas quando nós pegamos e entendemos que as pessoas têm limitação, nós ajudamos essas pessoas a crescer. Nós não estamos fazendo fogueira, nós estamos fazendo um altar de adoração a Deus. Se você está vendo algo que precisa mudar na tua casa, você é resposta desta oração. É você quem precisa tomar a atitude e dizer, eu vou mudar. Eis-me aqui, Senhor, para ser resposta. Eis-me aqui, Senhor, para que a minha casa mude. Eis aqui, Senhor, para que a próxima geração aprenda a servir a Deus como eu estou servindo ao Senhor. Deus, eu quero ser resposta para minha família. Meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu tio fez aquilo, mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente e a minha geração, a próxima geração, vai aprender a ouvir Deus. Eis-me aqui, Abraão disse para Deus, e disse o mesmo, eis-me aqui para Isaque. Ele tanto serviu a Deus como serviu a sua família. Ele só pôde servir a sua família com excelência, porque ele servia a Deus com excelência. Nós só vamos ser excelentes pais, se nós formos excelentes discípulos de Jesus. Eu só vou ser um excelente profissional se eu for um excelente pai dentro da minha casa, porque todo mundo que encostar em mim, eu vou cuidar como filho, eu vou cuidar como meu irmão lá de casa. Eis-me aqui, Senhor. Fique em pé em nome de Jesus. Eu sei que talvez está difícil você dar um glória a Deus nesta manhã. Porque você deve estar pensando assim, quanto tempo eu perdi? Quantas coisas ruins eu semeei nas pessoas? Quantas coisas ruins, ou quantas situações eu podia ter feito diferente? Mas eu pensei em mim. Mas eu falo para você, meu irmão, ainda é tempo. Ainda é tempo, e Deus é um Deus que transforma tragédias em grandes aprendizados. As uvas que o meu irmão comeu, ensinou para o meu pai que ele não tinha que deixar bebida alcoólica à altura de uma criança. E ele mudou sua postura, ele mudou toda a sua vida a partir de quase uma tragédia. Eu não sei o que Deus está falando com você nesta manhã. Alguns talvez estão pensando assim, mas eu não tenho filhos, mas você tem sobrinho.
Você talvez tem neto. Você tem amigos que convivem com você. Deus está nos chamando para sermos exemplo para as pessoas. Deus está nos chamando de exemplos de pessoas que temem ao Senhor, que servem ao Senhor, mas também servem às suas famílias. Deus está nos chamando nesses dias, num dia onde nós pensamos num dia do voluntário mirim, você precisa refletir se essas crianças estão servindo ao Senhor, porque eu ainda não me voluntariei para fazer alguma coisa para Deus. Porque eu ainda estou guardando meus talentos. Porque eu ainda não fui desafiado a fazer algo na obra de Deus. Comece a orar, incline sua cabeça em nome de Jesus. Eu não sei onde você foi roubado. Eu não sei onde você abriu mão de servir ao Senhor. Não sei qual a área que você abriu mão de servir ao Senhor. Eu não sei a área que você está falando assim, eu podia ter feito melhor nesta área. Eu poderia ter sido mais intenso nesta área. Eu poderia, em nome de Jesus, eu poderia ter mudado a vida daquela pessoa. Mas a minha escolha levou essa pessoa para longe, para longe, para longe. Comece a orar. Fala, Deus, eu quero te pedir perdão pela minha omissão. Eu quero te pedir perdão pelo meu egoísmo. Quero te pedir perdão, Deus, porque eu achei que eu vivendo minha vida não estaria influenciando ninguém. Você está influenciando, meu irmão, minha irmã. As pessoas estão olhando para você. E elas estão vendo virtudes em você, elas estão vendo algo de bom na tua vida. E isso vai fazer a diferença. Então, sirva a Deus e sirva a tua família em nome de Jesus.